Que alegria estar aqui, 8h30 da noite quase, tem mais de 1.500 pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, outros milhares assistirão depois, e não dá para começar, mesmo que o tempo seja curto, sem dizer a alegria de estar com toda essa galera, né? Fernando Cássio e Mônica lá no início, esses jovens que dão para a gente a ideia de que vai sempre ter gente nessa luta, a luta pela educação pública de qualidade, humanizadora. Jade, Iago, Keila, Sofia, extraordinários, Daniel, extraordinários. E agora, reencontrar Testes, meu companheiro de muito trabalho e genuíno, que é alguém de referência, né, para a nossa geração, assim como lutador, como homem sério, como comprometido com a democracia no Brasil. Para poder falar da educação integral, e que não tem nada a ver, educação integral não tem nada a ver com o que está sendo implementado nas escolas e chamado de tempo integral, né? Inclusive, presta um desserviço enorme para quem está querendo construir seriamente alguma coisa. A reforma vai conversar, ela vem, enfim, né, num contexto que é de golpe, e é preciso que se diga isso claramente, parece que está se esquecendo isso, e conversa com a precariedade dos estados. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, e nós já vínhamos num caminho de falta de professores de todas as áreas. A reforma pontifica a precariedade que já estava em curso, né? Inclusive, tem um abaixo-assinado rolando para que o Estado do Rio Grande do Sul, que está fazendo concursos, volte a fazer concursos para história, geografia, filosofia, né, e outras áreas. Bom, mas a reforma vai fazer isso. Para poder responder, eu fiz muitas anotações aqui, mas eu fiz uma pergunta desencadeadora, que é assim: para onde é que nós íamos quando entramos nesse beco escuro? O Anísio falava, eu não sou das maiores estudiosas, eu estudo muito, mas acho que tem gente que estuda muito mais que eu, mas o Anísio nos falava que nós somos um país de intervalos democráticos, né? Então, nós um século de uma república construída por generais com latifundiários, né? Contrariados com o final da escravidão, a gente sabe como é que chega a república, e essa república vai ser sempre cindida, 37, 64 e, por último, agora em 2016. A coincidência, que não é nenhuma coincidência, desses três momentos históricos, é exatamente que se avançava nas lutas sociais e nas lutas pela educação. Para onde é que nós íamos, né, quando caminhávamos, quando nós, enfim, a história fez esse desvio com tudo que já sabemos. Então, é preciso recuperar um pouco, porque eu fiquei no MEC de 2005 a 2013. É preciso recuperar esse ambiente democrático pré-golpe, esse ambiente democrático desse período, né? Lula, sobretudo o segundo governo Lula, e, enfim, o início do primeiro governo Dilma, em que esses institutos e fundações que hoje determinam as políticas educacionais no Brasil e determinam quem ocupa, inclusive, os cargos no Ministério da Educação, eles tentavam influenciar as políticas educacionais, e o Artes sabe disso, né? O que nós vimos com o golpe acontecer é que eles passaram a definir as políticas educacionais. E a reforma, ela é exatamente fruto desta perspectiva. Que caminho lento, gradual, o país vinha fazendo, eu chamo de uma ascensão progressiva do lugar do ensino médio, né? Porque, embora em 96 a LDB tenha consagrado a ideia da educação básica, e a Mônica começou muito bem, fez uma fala extraordinária e iniciou de modo extraordinário também, recuperando esse conceito. A reforma do ensino médio, ela quebra essa perspectiva da educação básica. Mas nós caminhávamos para que o ensino médio ganhasse seu lugar. Todos os estudiosos de política sabem que o governo Fernando Henrique Cardoso vai ter um foco, né, no ensino fundamental, nem na educação infantil e nem no ensino médio, né? E com muitos dos personagens que hoje estão aí defendendo a reforma, inclusive dentro do Conselho Nacional de Educação, etc., mas não dá tempo para falar sobre tudo isso. Mas havia um caminho lento, e eu quero recuperar rapidamente isso, né? Lá no início do governo Lula, o primeiro grande debate é da revogação do decreto 2208 de 98, importante recuperar. O Artes sabe que isso é central, né? O Fernando Henrique faz um decreto que separa a educação média, a educação propedêutica, a formação geral, da educação profissional. Isso é revogado em 2004, tem um enorme debate sobre isso, e recompõe, então, o decreto 51/54 recompõe esta unidade. Pode formar para o trabalho também, mas tem que formar para o trabalho formando para a vida.
com literatura, com ciência, com as tecnologias, com tudo aquilo que nós precisamos no processo de humanização para poder, de fato, viver como cidadãos, cidadãs, todos nesse nosso país, né? Nesse caminho, o acesso à alimentação, ao transporte e ao livro e material didático, tudo isso está historiado nesse livrinho que a gente organizou logo depois que termina o governo, ensino médio para todos no Brasil, que é o ensino médio, eu com a querida Sandra Garcia, que tinha trabalhado 8 anos lá com o Requião, construindo o ensino médio integrado, a gente recupera um pouco essa história, porque essa estratégia de apagamento da memória, ela é fundamental para o fascismo, né? Faz de conta que não tinha nada. Esse novo, que não é novo, eu acho que a gente tem que, embora o nome seja de novo, ele não é novo ensino médio, e esse também é um debate importante, o Artes já falou um pouco sobre isso, mas nós vínhamos nesse caminho de colocar na agenda pública da educação o lugar do ensino médio, estabelecer esse lugar. Vem o Brasil profissionalizado, vem a emenda constitucional 59, né? Eu estava nesse mesmo debate, nesse mesmo evento de Buenos Aires, mas fui e voltei muito rápido, mas sei que vocês estavam lá também, acho que encontrei o Artestes. Essa emenda que tornou obrigatória a educação dos 4 aos 17 e que nos fazia entrar em contato com um debate que é absolutamente estrutural e estruturante. Se nós não enfrentarmos, né, a estrutura arcaica e colonial, né, ou a estrutura arcaica desse edifício colonial da educação básica no Brasil, construída sobre a perspectiva da exclusão, porque o fracasso escolar ele é necessário para poder manter o país tal qual ele é. E o Brasil nunca enfrentou profundamente isso. Nós temos algumas experiências esparsas. Claro, algumas pessoas dizem, não, mas o novo ensino médio enfrenta isso. Não. Ele aprofunda isso, porque ele vai jogar no mundo do trabalho, na vida, jovens que não vão ter tido saberes imprescindíveis para poder se colocar, para poder se construir. Então, nós vínhamos caminhando exatamente para enfrentar o que eu chamo de naturalização do fracasso. Tá? São milhões de jovens que não avançam, são milhões de jovens de 15 a 17 retidos no ensino fundamental, são milhões de jovens que, inclusive, chegam no ensino médio precariamente lendo e escrevendo, porque são mecanismos de seleção escolar que, na verdade, são mecanismos de seleção social. E isso vínhamos enfrentando em muitos debates dentro do MEC, né? Eu acho que de forma muito dispersa, mas enfrentando. Nesse caminho, o ensino médio inovador. E aí eu e o Artestes nos cruzamos, porque nós construímos o programa Mais Educação, que era uma estratégia para a retomada da agenda de educação integral, não só de expansão de tempo, porque o Anísio falava do dia letivo completo e do currículo integral. O tempo integral é o tempo da vida. Falar em tempo integral é falar no tempo comunidade, no tempo escola, no tempo cidade, no tempo com os teus grupos. Na escola, tanto que a nossa LDB fala da ampliação de jornada, né? Quando se coloca toda a perspectiva da educação integral no tempo integral, já tem aí um engodo que a gente precisa corrigir. Mas o ensino médio inovador, 2009, né, Artes, 2010, começa a fazer um caminho desse debate curricular, e um caminho que vai dialogar muito com as diretrizes curriculares nacionais, que são homologadas em 2012 pelo MEC, mas que são concluídas pelo Conselho Nacional de Educação em 2011, e que trazem como eixos estruturantes para a escola ciência, cultura, trabalho e tecnologias. Como nós discutimos isso, né, Artestes? É tão triste imaginar que se retoma o governo com Lula presidente e não se faz esse debate, né? Se perde um tempo precioso daquilo que já se tinha construído. Bom, mas enfim. E aí, essas diretrizes vão nos ajudar a construir o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, mencionado pelo Artestes e que aparece na pergunta do Daniel. O pacto tem 8 ações, né? A gente registra essa memória. Começa com acesso. Alguém já disse aqui no debate, construção, ampliação e reforma de escolas. Vai para o currículo. E nós propunhamos os direitos, aprendizagem e desenvolvimento, não só no ensino médio, mas em toda a educação básica. Ampliando, inclusive, o currículo, a perspectiva do ensino médio inovador como indutor de mudanças curriculares para todas as escolas públicas, com recurso a mais. Aliás, os estados não têm condições de dar conta disso sozinhos. É preciso que o governo federal assuma outras funções. Nós sabemos que a base de referência para essas mudanças necessárias estão na rede federal, não só nos institutos federais, mas no Pedro II e nos colégios de aplicação das universidades. Olhem a experiência de ensino médio aqui da Federal do Rio Grande do Sul, lá da Federal de Minas Gerais, são grandes escolas com experiências. Então,
Nós não estamos começando do zero, né? Não há um vazio se sai a reforma. Havia um caminho que vinha sendo caminhado e que foi abortado, né? Foi completamente destruído pelo golpe. Mas, além disso, formação de professores e gestores. Ninguém faz reforma, ninguém muda a educação sem formação dos quadros que vão assumir. Claro que não ter a formação específica também apontou para essa desvalorização absoluta dos professores. Então, formação de professores e gestores. Aqui tem várias ações, inclusive articulação com tudo aquilo que já existia. Parforp, BID, UAB, né? Bom, e muitas coisas mais. A formação dos profissionais não docentes, porque a escola não é só feita de professores, né? Nós sabemos, e sobretudo se a gente amplia a jornada, o que é necessário, mas não dá para ampliar a jornada para jovens de classes populares sem ter bolsa de permanência na escola. E isso vinha sendo discutido com o MDS, vinha sendo discutido na perspectiva, inclusive, do programa Bolsa Família na época, né? Preciso recuperar isso. Material didático e tecnologias, iniciação científica, todo um programa próprio, programas de línguas estrangeiras, inclusive eles tiram o espanhol, né? É muito sintomático, é matemática, português e inglês. Todo o resto é ocasional e de escolha. Que país sério do mundo diz para um jovem de 15 anos que ele escolhe, exatamente quando o pensamento complexo começa a se estruturar, ele escolhe se ele vai ou não estudar física, ele vai ou não estudar química. Nós podemos discutir o modo de relação entre as disciplinas, nos campos de conhecimento e nos temas de interesse deles, mas nós não podemos, em nome de tirar a dispersão, que a gente viu que só aumentou, tirar os campos de conhecimento, tirar as disciplinas específicas, né? É um enorme engodo, porque esse caminho que nós estávamos caminhando levaria o Brasil para outro lugar, eu não tenho a menor dúvida disso. E ainda nós tínhamos lá a perspectiva da avaliação, tornar o Enem obrigatório para todos os estudantes concluintes, mas aqui tem vários outros elementos. É importante trazer isso. É importante trazer isso porque a ruptura, a interrupção, o aborto desse caminho nos levou para esse cenário que hoje é uma confusão. Isso já foi dito e eu não vou repetir. Quantos professores sabem exatamente o que estão fazendo nas escolas? Eu tenho acompanhado muitas escolas públicas e eles dizem, bom, eu uso o projeto de vida, eu desconstruo a ideia do projeto de vida e eu dou aula de filosofia. Então, assim, nós nem sabemos mais o que é que está sendo feito nas escolas. E nós temos um caminho. Quer dizer, se nós queremos mais tempo dos meninos na escola, que é necessário, o caminho é esse. O ensino médio integrado, consagrado nos institutos federais, com as condições necessárias, com salário, carreira para os professores, e por isso eu digo, o governo federal precisa assumir mais responsabilidades, né, na educação básica, o ensino médio por alternância no campo, que trabalha, se a gente quiser entender a ideia de tempo integral, tem que ir para o ensino médio por alternância, o tempo escola e o tempo comunidade, em que os jovens trazem os temas da vida para serem trabalhados, né, a partir das áreas de conhecimento, com seus professores, levam problemas da escola para a vida, e que é uma experiência que o Brasil tem enraizada em muitos lugares. O próprio ensino médio inovador, que nós trabalhávamos, o ensino médio politécnico, que o Rio Grande do Sul teve uma bela experiência, que já foi de ampliação de jornada, com muito foco no pensamento científico. Enfim, quando o Tarso foi governador aqui, enfim, já faz tempo isso, né? Infelizmente, já faz tempo isso. Mas, enfim, havia um caminho que vinha sendo caminhado, e esse caminho foi interrompido. Não é o nada que se coloca no lugar, né? Nós temos que caminhar para essa escola de dia letivo completo e currículo integral, sim, porque os jovens de classes populares, por toda negação histórica de conhecimento para seus pais, seus avós, né? Para todo o seu grupo social, eles precisam de mais tempo na escola. Eles precisam de experiências significativas em escolas que façam sentido. Eu costumo falar que nós estamos diante de uma visão muito duvidosa de inovação. Quer dizer, essa enorme dispersão que se criou em nome de combater a dispersão de 13 disciplinas, ela desorganiza de tal forma a escola que eu não sei onde é que nós conseguiríamos chegar. Quer dizer, até sabemos, né? A resposta para isso é, de fato, uma escola que não consegue fazer a formação das classes trabalhadoras para que elas possam tomar o seu lugar na história. Nós estamos diante de um projeto que termina, né, tanto com a possibilidade de uma profissionalização séria, o professor Fernando Castro já disse isso, né? Então, é nem profissionalização,
porque não é um conjunto de pequenas experiências que vai gerar um trabalhador com qualidade, e nem a formação geral que pode levar à universidade. Então, esse projeto de ensino da reforma, ele aprofunda uma sociedade de castas simbólicas. E ele cria, inclusive, uma barreira muito maior para os jovens de classes populares. É possível e é necessário retomarmos o caminho da educação integral, de uma formação humana integral, numa escola de dia letivo completo e de currículo integral. Eu não sei se respondo, teria muito mais coisa para dizer, mas pelo adiantado da hora, depois a gente segue conversando.